Pronto, está a gravar, Francisco. O meu nome é Nuno Serras, sou estudante de gestão, 2141. Agradeço a sua amabilidade em receber esta entrevista, Francisco. Eu preparei então as perguntas para a entrevista, no seguimento do mail que enviei. E vou passar então em breve trecho a fazer algumas questões. Portanto, a empresa Triga Systems está sediada no Fundão, correto? Em Vila do Rei agora. Em Vila do Rei. Depois, a nível do setor da atividade, é da agricultura tecnológica Agtech, correto? Sim, e espaços verdes também. Nós trabalhamos na área da rega, portanto acabamos por trabalhar também com o setor dos espaços verdes. Isso. Sim, senhor, perfeito. A nível territorial, portanto, neste momento é a área de negócio em Portugal, certo? Certo. Continente, ok. Sim. Nós estamos agora com duas intervenções, uma em Espanha e outra no Brasil, mas ainda estão em fase de preparação. Muito bem. A nível de número de colaboradores, só favor, quantos colaboradores têm? Nós temos, não sei, nós somos uma equipe pequena, nós temos 6 pessoas permanentes e depois temos 4 em regime de outsourcing, 4, 5, 6 em regime de outsourcing. Correto, pronto, são uma microempresa neste caso, mas bastante forte, mesmo assim. Pronto, a empresa foi fundada em 2014, certo? Não, 2017. 17, perfeito. Muito bem. A nível de histórico, portanto, é uma empresa criada para soluções inovadoras, automação inteligente de rega e fertilização. Portanto, é isto que eu já estou a escrever no relatório. Portanto, aqui depois o número de colaboradores vamos atualizar. A nível das perguntas que eu enviei para o Francisco, para ser objetivo, que é o correto. Vamos ver. Deixa-me aqui abri-las. Está a ver o ecrã, Francisco? Estou. Perfeito. Estou a ver o ecrã. A primeira questão que enviei ao Francisco foi: como surgiu a ideia de desenvolver uma plataforma inteligente de rega com integração de hardware e software e quais foram os principais desafios na integração de sensores ambientais, meteorológicos e de solo? É assim, são duas perguntas, não é? Como é que surgiu a ideia? Eu já trabalhava nesta área há muito tempo e sentia a necessidade de trabalhar com um controlador mais inteligente do que aqueles que existiam no mercado, uma vez que aqueles que existiam no mercado não utilizavam os parâmetros todos necessários para a tomada de decisão nesta área. Portanto, essa foi a razão. Perfeito. Muito bem. Mas a outra pergunta era, desculpa, que me esqueci. Como é que foram os desafios de aplicar os sensores ambientais e meteorológicos? O hardware é uma dor de cabeça gigantesca. Portanto, fazer hardware foi o maior desafio que nós alguma vez tivemos. E eu não fazia ideia que fosse tão complicado como acabou por ser. Ou seja, criar uma equipe multidisciplinar capaz de funcionar em uníssono e trabalhar conjuntamente para fabricar um bocado um controlador foi realmente uma tarefa que nós não estimámos bem e não estávamos preparados para a complexidade que foi. Eu já tinha feito isso pessoalmente, mas com uma cabeça só, e fazer mal com uma cabeça só, ou pronto, fazer 70% com uma cabeça só é muito mais fácil do que fazer 80% com 5 cabeças. Oi. Ou fazer 60% com 5 cabeças, eu diria eu, é muito mais fácil. E eu achei que 5 cabeças iam fazer um 100% com muito mais rapidez e enganei-me redondamente. Esse foi o grande tendão daquilo. Certo, e depois ainda ao lado dos clientes, certo? Que é explicar o racional de como é que funciona o negócio e garantir a implementação de todo esse processo, certo? Não, o nosso sim, também, mas o nosso grande problema é que o setor agrícola é um setor que privilegia em 99% a fiabilidade e 1% a inovação. E nós entregámos, o nosso produto inicialmente era 99% inovação e 1% de fiabilidade. Obviamente que foi ganhando fiabilidade, hoje em dia tem muita fiabilidade, mas nós começámos no lado errado. Quando apresentámos o produto ao mercado, o produto ainda estava muito imaturo, tinha muitas fragilidades de software e de hardware e não
do ponto de vista dos clientes, não compensava a falta de fiabilidade com a inovação que trazia para o mercado. É quase como ter um Tesla há 20 anos, mas o Tesla está constantemente a variar. Quer dizer, não compensa, porque uma pessoa quando precisa mesmo de andar e precisa ter uma reunião ou ter uma coisa qualquer, neste caso os agricultores têm culturas para regar e de repente o controlador falha porque decide fazer outra coisa qualquer, é uma frustração gigantesca isso. É muito duro. E para provar a credibilidade no longo prazo é complicado, porque depois para a próxima o cliente ou quem se está a tentar vender a ideia é difícil de estar a expor novamente, certo? Exatamente. Okay. Portanto, há aqui um custo reputacional de entregar hardware que não esteja em condições muito mal. E depois é assim, o erro pode vir de qualquer uma das 5 cabeças que compõem eu estou a dizer 5, mas cá não sou 5. Não entendo. Claro. Temos uma equipe de software, de web, temos uma equipe de software do próprio controlador, da parte da hard, temos uma equipe de hardware e portanto, estas 3, e mais uma parte web. Portanto, temos 4 entidades que têm todas de não fazer erros para que tudo corra bem. Portanto, mesmo que eles façam 1 ou 2 erros, cada um deles, temos ali carradas de erro e nós fomos para o mercado cedo demais. Ou seja, devíamos ter esperado mais tempo até termos as coisas maduras, mas depois tínhamos muita pressão de fazer números e de faturar e de fazer isto e, portanto, fizemos aqui mais neirada de ir para o mercado muito cedo. Tanto que a empresa também é um spin saído da universidade, ou estou errado? Mais ou menos, não, nós não somos spin da universidade. Nós força a tempo. Pode ser urgente, só um bocadinho. Estou? Sim. Ainda não. Estou numa reunião. Já vou tentar daqui a bocado, está bem? Eu não me faça pressão, porque eu não me adianta fazer pressão, não vai adiantar. Eu assim que trato disso, eu resolvo esse assunto. Já estava a pensar em nós, só que apareceu-me aqui uma reunião que eu tenho que fazer. Não vale a pena insistir, que eu não vai acelerar. Só vai desacelerar cada vez que eu estou ao telefone consigo, não estou a tratar disso. Está bem? Vá, até já. Ok, pronto, desculpa. Francisco, peço desculpa, vamos então avançar. Então, ao nível da arquitetura modular, a Trigger Systems aplica a arquitetura modular? Sim. Ok, muito bem. A nível de forma do Edge Computing, da inteligência artificial e a visão por computador são aplicadas nas vossas soluções? Sim. Muito bem. O desenho, como é que foi desenhado o interface da plataforma de forma a garantir uma adaptação a diferentes perfis de utilizadores, de tipos de clientes? É assim, nós nós temos 2 ou 3 entregas diferentes da nossa solução. Ou seja, as pessoas podem utilizar a nossa solução via web, via telemóvel ou via um bot que nós desenhamos para o efeito. E nós não tivemos, nessas 3 formas, não tivemos, quer dizer, apesar de termos de ter feito 3 formas diferentes, não temos nenhuma dificuldade na adoção, na utilização, não vemos grandes obstáculos nisso. Não foi uma parte difícil. Ok. E a forma de automatização, os métodos que utilizaram para automatizar os processos operacionais? A nível das bases de dados e tudo mais? Internos ou externos, ou dos clientes? Bem visto. Primeiro internos e depois externos. Como é que foi? Em breve trecho. Assim, internamente nós somos uma equipe razoavelmente pequena, portanto nós adotámos algumas ferramentas de organização e de coordenação de processos e sobretudo fizemos-lo assim que começámos a fazer erros, ou seja, assim começámos a perceber que não havia intrusão da equipe e que havia coisas que tinham sido ficadas no one's land, portanto, era de um, era de outro, nós começámos a adotar ferramentas para nos ajudar a fechar as coisas e a ter a certeza que os requisitos estavam bem levantados e que os prazos estavam bem feitos e que as coisas depois casavam umas com as outras. Okay. Portanto, muito software externo para nos ajudar nessa... Para aguentar isso. Certo. Era só os clientes. Continua a ser uma grande dificuldade a parte processual dos clientes porque tem sido muito difícil que eles nos expliquem com lucidez e com a clareza o que é que exatamente eles querem. Ou então, sei lá, também podemos ser nós que temos tido dificuldade em compreender, também pode ser por aí. Mas
mas ainda hoje nós sentimos muita dificuldade sempre que nos temos de parametrizar algum sistema ou perceber o que é que se quer. Pronto. E não há outra forma do que não ter reuniões com os clientes até perceber exatamente o que é coisa e depois entregar produtos que não são exatamente aquilo que eles idealizaram, mas que não nos disseram e ir iterando até que a coisa esteja alinhada. Estou a perceber. A nível dos modelos preditivos aplicados à reg inteligente, portanto, eu acho que o Francisco já explicou isso, portanto, isso vai realmente dos processos e a nível até escalável e a pouco uma inovação progressiva da forma como vocês estão a perceber o que é que o cliente quer, porque nem sempre a solução é uma solução à chave. Portanto, sim, mas nós utilizamos essa terminologia muito como com os modelos preditivos, mas de uma outra forma, ou seja, o nosso sistema, a grande vantagem que o nosso sistema traz para o mercado é que os nossos controladores conseguem automaticamente ligar-se à internet, obter informações de previsão, quer meteorológica, quer de custos de energia elétrica e disponibilidade e preços de energia, e atuar de acordo com isso. Portanto, o nosso sistema tem uma vantagem muito grande. Porquê? Porque rega não em função, rega ou atua não em função do hoje, ou do ontem, ou do antes de ontem, mas rega em função do amanhã. E isso faz muita diferença. Ou seja, se amanhã, imagina hoje à noite, se amanhã for chover, os nossos sistemas hoje à noite já não vão regar, e ontem também não regaram. Se amanhã vai estar um dia muito quente ou com muito vento, os nossos sistemas hoje já estão a preparar o sol para garantir que as plantas durante o dia da manhã têm água suficiente para se sustentarem. Se amanhã houver energia barata das 3 da tarde até às 5 da tarde, os nossos sistemas só se vão ligar a essas horas. E isso é o que nós chamamos de sistema preditivo, ou seja, nós não trabalhamos sobre a realidade, trabalhamos sobre a previsão da realidade. muito bom, muito bom. Ok. E a nível da monitorização remota, portanto, já falou que esses sensores, portanto, conseguem interpretar, portanto, também é um pouco bidirecional porque recebe informação e ao mesmo tempo dirige o que é que se quer fazer, certo? A nível da tal eficiência operacional da pergunta que se segue. Portanto, a monitorização remota trouxe ganhos ao nível de eficiência operacional, portanto, acredito que sim. Sim, isso claramente para os nossos clientes é uma grande vantagem. Nós termos imagino que é uma planta, não é? Ou que é um corredor imagino que é um atleta de alta competição, porque as plantas são atletas de alta competições. Tem duas equipes, uma delas recebe a água a água é dada durante a noite, vamos imaginar este cenário que é o normal dos sistemas de rega. Certo. Uma delas recebe a água baseada no dia que esteve hoje, ou seja, imagina, hoje ao fim do dia a gente olha para a equipe e diz assim, bom, hoje não tivemos jogo, foi domingo, eles não fizeram nada, portanto, para amanhã vamos lhe dar a mesma água que eles precisaram de hoje, não é? E amanhã você tem uma prova de alta competição e de repente tem a água disponível de ontem que não fez nada, que foi domingo, está a ver? Isto é o normal. O nosso sistema é diferente. O nosso sistema diz assim, ok, o que é que eles vão fazer amanhã? Amanhã como é que vai estar o tempo? Vão ter de correr muito, vão ter de correr pouco, vão ter de gastar muita água, vão ter de gastar pouca água. Vão ter de gastar muita. Ok, então vamos hoje pôr muita água no sol, que é para amanhã, durante o dia todo, eles estarem a correr, mas têm abastecimento de água. Isto traz um benefício em termos de produtividade muito significativo. Ou seja, as plantas estão constantemente bem alimentadas e bem regadas, de forma a que o dia da manhã é um dia sem precisamente. Sim, certo. E vocês conseguem estar à frente a nível dos ciclos de melhoria, que é a pergunta da melhoria contínua, vocês conseguem perceber logo o que é que está a ser necessário afinar, certo? Sim, precisamente. Sim. Ok. Muito bem. A nível de inovação da organização e a forma como a vossa estrutura, já falámos, está estruturada, portanto, tem os tais 6 elementos e depois contratam a nível de outsourcing. A nível da multidisciplinaridade da equipa, o que é que vocês sentem como é que foi o tal spin-off da faculdade que há pouco o Francisco estava a falar, em breve três, como é que isso funcionou? Vocês saíram da universidade, a empresa, como é que surgiu, assim, em breve três? Assim, eu dou aulas na faculdade ainda, portanto, e nós, todas estas inovações do ponto de vista de cálculo e de modelo e a ideia conceptualmente foi criada, eu diria, bem, não é bem na faculdade, mas no seio da faculdade, uma vez que nós pouco tempo temos, eu em particular, pouco tempo para pensar muito sobre modelos teóricos e tudo mais, a não ser quando estamos a dar aulas. Portanto,
Ok. porque temos ali mais tempo, é um tempo diferente, não é? Portanto, eu acho que dar aulas fez-me bem porque eu gosto muito de analogias e acho que há uma analogia muito boa que é que se fala muito sobre o dinheiro. O dinheiro. Existe um dinheiro que a gente ganha a trabalhar, que é o dinheiro que nos custa muito a ganhar, e depois se a gente ganhar a lotaria ou se ganhar um prémio qualquer, existe outro dinheiro que é parecido com o primeiro, mas é diferente na nossa cabeça, que nós ganhamos e que não nos custou nada a ganhar. Portanto, a maneira como a gente gasta o primeiro dinheiro é completamente diferente da maneira como a gente gasta o Certo, segundo, estou a perceber. porque há uma presunção diferente. E a faculdade é um bocado isso, ou seja, a maneira como nós gastamos o tempo e a nossa atividade cerebral enquanto estamos na faculdade, pensamos muito em coisas que na vida real, com a falta de tempo que temos, éramos incapazes de pensar. Eu era incapaz de estar a pensar em modelos, ou equipas, estruturar, ou em fazer um programador maior, ou não sei o quê. Mas enquanto estou nas aulas a falar com os alunos, Curioso. quando estou nesse mindset, ou a gastar esse tempo que é diferente do outro, é mais fácil estes processos Muito bom, encontrarem muito bom. Já agora o Francisco dá aulas onde? Peço desculpa. aulas no Instituto Superior de Agronomia. Curioso. Em que Mas área já agora? eu sou professor convidado, portanto eu não dou aulas Muito permanentemente, bem, só muito vou lá bem. dar aulas, Curioso. aulas à parte de sustentabilidade. Ok, muito bem. Então, em breve traz, Francisco, a propriedade intelectual, que isso é a coisa mais valiosa, pelo menos na minha opinião, de quem está de fora, que é a propriedade mais valiosa que vocês têm. Como é que vocês gerem esse conhecimento? Porque depois há o tal problema de vocês terem que contratar sistematicamente pessoas fora. Como é que vocês depois guardam esse capital, esse conhecimento? Claro que vós É os assim, seis conseguem gerir isso de uma maneira, mas não é fácil. é assim, nós temos, eu acho que a empresa atualmente, esta multidisciplinaridade que nós temos faz com que ninguém seja dono de nada, não é? Ou seja, a pessoa da hardware é dono da parte da hardware, mas sem o software e sem o firmware e sem a parte dos clientes também não faz nada. Portanto, nós temos a empresa tem conseguido manter o desenvolvimento do produto e manter a propriedade intelectual do produto pela complexidade que o próprio produto tem, não é? É tão complexo que acho que ninguém quer, no seu perfeito juízo, ficar ou roubar. E nós até, enfim, nós estamos um bocadinho fartos deste processo, porque tem-nos custado muito. Estes últimos anos foram muito, muito difíceis para nós e quer dizer, até gostávamos que houvesse pessoas tão estúpidas como nós para existirem tanto e fazerem tanto numa área tão difícil Curioso, sim, e curioso. pronto. E eu acho que não temos muito medo da propriedade intelectual, porque acho que é preciso ser muito burro para se fazer aquilo que nós fizemos, porque é de facto por cabulice só, porque eu lembro-me há uns anos atrás, quando eu comecei a empresa, que fui aos Estados Unidos e tive lá um parecer de uma pessoa que tinha uma empresa tecnológica nesta área e dizia-me: Francisco, nunca ninguém ganhou dinheiro nisto, ou seja, nunca ninguém ficou rico, né, nesta área de otimização de rega, não sei o quê, e tu também não vais ser o caso. E eu acho que ele tinha razão. Eu, na altura, achei que disparate, não. E quando eu digo rico, não é só. Eu Não é percebo, eu percebo. necessariamente financeiramente. É muito difícil este setor em particular, é um setor muito difícil. É agridoce, porque ora uma pessoa se sente satisfeita por conseguir avançar certas fronteiras, mas ao mesmo tempo este, tem que estar sempre a tapar certos buracos, as situações que estão sistematicamente a E acontecer. Sim. fazer inovação numa área é como, sei lá, eu lembro, imagino fazer inovação numa área onde a fiabilidade é 99% do jogo, é só para empresas muito, muito grandes. É como você agora decidir fazer um computador de bordo para os aviões, está a ver? Ou seja, mesmo que ele fizesse, voasse sozinho e não sei o quê, se houver um erro em 10 milhões, você está lixado. Perde o E na jogo. Sim. agricultura é um bocado assim, é um bocado assim. Ou seja, se você fizer algum tipo de erro em 300, 400, 500 controladores que você ponha no mercado, eles podem funcionar bem 99% do tempo. Basta falhar uma vez que está tramado. E depois o E isto é passa-palavra, preciso. não é? Não, e depois porque, repare, para o agricultor é um dano mesmo muito, É muito uma perda grande. muito grande, sim. É uma Sim. quebra, e ainda por cima, quando nós lhe damos um instrumento de decisão autónoma é como, sei lá, imagino que as pessoas estão habituadas no carro a afinar o carburador e cada vez que entrassem no carro terem de aquecer o carro e ligarem à manivela. De repente você mete um computador que gera o motor todo.
No dia que aquilo deixa de estar disponível, você já nem sabe como é que era a vida anteriormente a essas. Portanto, e depois, os sistemas de quando não regam, no caso do milho e de outras culturas, nós temos 24 horas para socorrer aquilo. Puxa. Não é? E nós somos uma empresa tecnológica, nós não temos técnicos de campo que em 24 horas, ao domingo, este domingo ligaram, sábado ao fim do dia ligaram. Olha, temos um controlador que não arrancou, você vai ter de ficar de escantilhão. E eu estava fora, nem sequer podia ir, e o agricultor mandou-nos aqui um processo de 400 mil euros, acho eu. O controlador custou 1.200 euros que ele comprou. Puxa. Estou aqui a ver. Por acaso é curioso porque aconteceu este fim de semana, deixa-me lá aqui ver. Portanto, mandam-nos aqui um processo no domingo. Portanto, no domingo ligam-nos não sei quantas vezes, nós não trabalhamos ao domingo. Onde é que está? Deixa-me só aqui ver, só para ter uma ideia daquilo que nós passamos. 300 mil euros. Portanto, mandam-nos um processo de 300 mil euros no domingo. Disse-nos, nós vamos mandar-vos um processo de 300 mil euros porque estou a semear milho doce e a crosta superficial não vai germinar e não sei o quê. E eu, no domingo, disse-lhe, olha, eu vou aí e levo 850 euros. Afinal já não quero. Hoje foram ao sítio e descobriram que aquilo estava com falta de energia. Puxa. Portanto, eles estão ao trabalho de ir ligar a porcaria da energia do coisa e partem do princípio que tem um sistema tão inteligente que tem de ligar a energia por si só. Mas uma coisa, um erro destes, só para dizer que um erro, mesmo se fosse um erro nosso, podíamos sair muito, muito caro. Exatamente. Mas Francisco, mesmo o arco de aprendizagem dos clientes também demora. Nós não sentimos esse... Eu acho que os clientes adaptaram-se muito rapidamente à solução e só acho é que as expectativas de fiabilidade que eles tinham são difíceis de cumprir, porque nós estamos a falar de equipamentos industriais em ambientes muito hostis. Aquilo está em fins de linha de energia, as energias flutuam imenso, tem raios que afetam os equipamentos, tem umidades, tem bichos que se metem para dentro dos controladores e que entram por todo lado. Portanto, há ali uma dureza. Aquilo está a 40 ou 50 graus ou 60 durante o dia, facilmente está exposto ao sol direto, ou à noite tem umidades e temperaturas baixas, e o agricultor acha, se calhar bem, que aquilo nunca vai falhar e que se comprou um sistema novo e depois entrar. E a nossa taxa de sucesso é muito, muito grande. Só que não é 100%. Não é 100%. E nós não temos culpa, porque o equipamento, se for lá uma minhoca e fizer lá um ninho ou houver um raio que explode na linha ao lado, nós não temos maneira. Se é agridoce, é um processo que isso nunca vai estar concluído. É sempre um processo que vai estar sempre a ter que ser melhorado. Okay. Mas nós temos que melhorar bastante. Ou seja, grande parte do nosso trabalho dos últimos anos é só fiabilidade, mas não. Nós só estamos a trabalhar em fiabilidade. Todas as funcionalidades congelámos-las, porque o nosso computador já faz muita coisa. Estamos neste momento, até demos um passo atrás nas vendas e tudo mais, estamos neste momento só a trabalhar em fiabilidade. Porque a ideia da entrada nos próximos mercados, nós estamos a pensar que Portugal possa ser um mercado só de entrada e de teste, não é? Porque é um mercado pequeno, e que os próximos mercados sejam os mercados grandes onde nós possamos explorar aquilo que aprendemos cá. E estamos só a trabalhar na fiabilidade porque é realmente a palavra-chave neste setor. Bem visto. Pronto, isso passa então precisamente da forma como comunicam e as vossas soluções e tudo isso, portanto, conforme o Francisco tem vindo a explicar. A nível das colaborações com a parceria com a Mazex, que eu estive a ler, e com a Startup Lisboa, isso foi mais ou menos em que ano, Francisco? Isso foi logo no início? Já foi há algum tempo. Nós deixámos de ir a programas de startup já há 2 anos. Que não ok. E com municípios? Vocês trabalham também com municípios, com a administração pública? Com bastantes municípios. Ok. Lisboa, Oeiras, Torres Novas e mais uma série deles. O Porto. Ok, muito bom. E, por exemplo, a administração pública, que é uma coisa muito que tem que mudar, como é que vocês veem? Consegue-se adaptar ou não se distingue muito dos outros clientes? Acham que... Não, tem características diferentes. Eu acho que a administração pública está muito focada, quer resultados com o mínimo de investimento e esforço possível.
E pronto, é legítimo que assim seja. Ou seja, não se esforçam nada, não sabem mexer nas coisas, não querem saber, não querem, às 4 da tarde, querem pôr-se num Sim, mindset. sair, sim, precisamente. E, e pronto, e pronto, é só diferente por isso. O setor agrícola ou o setor de espaços verdes profissional é muito cuidadoso, ou seja, eles querem muito saber e andam em cima das coisas e apontam muitas melhorias, apontam não sei o quê. O setor público é um setor muito lento, não é? Tomar decisões, aquilo até que para uma decisão é uma coisa difícil, mas e muito pouco exigente e pouco contributivo em termos de melhorias, em termos de Crítico, sim, feedback e tudo mais. Mas é o que é, nós não nos queixamos, muito bem. faz parte. Ok. A nível de expansão então dos mercados, primeiro o Francisco está a trabalhar na fiabilidade, correto? Há alguns mercados prioritários, portanto, como disse, é o Brasil e O outra. Brasil e Espanha são dois mercados que nós vemos com Muito bem. bons olhos, mas o próximo talvez seja mesmo o Brasil. Nós temos lá já uma pessoa, um revendedor grande a trabalhar lá e vamos apostar agora no Brasil, porque é um Ok. setor enorme em termos de área, a língua é a mesma, eles têm um problema semelhante ao que nós tínhamos aqui e, portanto, funcionam em contraciclo connosco, que é também outra coisa boa, ou seja, quando nós estamos aqui ocupados, eles estão desocupados e vice-versa. Bem Portanto, visto. permite equilibrar aqui o esforço de trabalho e, portanto, parece ser um mercado que faz sentido. Ok, então em breve trecho duas últimas perguntas, Francisco. Principais desafios enfrentados durante o processo e quais os desafios futuros? É assim, eu acho que os desafios, apesar de tecnicamente eu poder dizer hardware e software e firmware e coisas deste género, acho que foram coisas que nos afetaram. Fazer hardware é muito complicado e fazer tudo ao mesmo tempo ainda mais, mas eu acho que o grande problema que nós temos é as pessoas, ou seja, esse é o grande desafio das empresas, é que encontrar pessoas com resiliência e com capacidades e com uma ética de trabalho antiga, não é? Que eu digo já antiga porque a ética de trabalho que os meus pais me deram, é que uma pessoa tem de trabalhar não sei quantas horas e deve ficar no trabalho até às tantas, e que deve esforçar-se para completar as coisas, no matter what, não é? Primeiro de tudo está o trabalho e depois as outras Certo, coisas todas. certo. Isso já não existe e isso, para uma empresa, uma startup, ter lugar no mercado, é preciso haver alguém que tenha feito esse tipo de sacrifícios. Portanto, nós não conseguimos ter lugar no mercado se trabalharmos 8 horas por dia e andamos nisto. Isso, toda a gente faz isso e ninguém se distingue no mercado. A nossa ideia não é uma coisa espetacular, mais espetacular do que a dos outros, não é, a tecnologia está disponível para toda a gente. Isto, o sucesso, na minha opinião, é de quem se esforçou mais. Precisamente. E isto hoje em dia, encontrar pessoas com essa ética de trabalho nos jovens, não é? Nas pessoas mais novas, não é fácil. E esse é o nosso grande desafio. É esse. E, Depois, para o futuro, é assim, nós temos sempre um desafio, o desafio financeiro é sempre uma questão, não é? Porque nós, claro, quando estamos a desenvolver e a iterar num produto que já está desenvolvido, as nossas vendas acabam por se refletir disso. Portanto, a parte financeira é sempre um desafio, como é que a tesouraria se aguenta de forma a sustentar todos estes processos de desenvolvimento. E a contratação de pessoas também é outro tema. Nós temos tido sucessivamente grande rotatividade nas pessoas e às vezes em pessoas-chave. e isso E custa pronto, muito dinheiro, certo, certo. É muito difícil de segurar, sim, certo. é muito dinheiro e é preciso estar muito atento e estar constantemente preocupado com as pessoas e com o bem-estar e com os horários e com aquelas coisas, mas por outro lado isso leva-nos a uma menor exigência com as pessoas que se reflete depois no produto e na qualidade. Eu não sei, acho que é uma das coisas que me preocupa é como é que se consegue simultaneamente garantir que a empresa tem uma boa ética de trabalho e faz mais do que as outras, mantendo um bom ambiente de trabalho que faça com que as pessoas gostem de trabalhar cá. Sim, é preciso ser uma pessoa especial, sim, para saber onde é que está o equilíbrio É um disso. binómio difícil de gerir, porque às vezes uma pessoa é mais para um lado, outras vezes é mais para o outro, e quer um exagero, quer outro exagero, mas nem é bem um exagero, porque entre o exagero e a normalidade é uma diferença muito tênue. É verdade, verdade. Percebe perfeitamente, Isso. Francisco. Ok, muito bem. A nível dos impactos da inovação, em breve traz, Francisco,
não é tanto ao nível das vendas dos clientes, mas de eficiência. Portanto, vocês são uma solução de Mar Azul, portanto, é mesmo diferente. Vocês não têm muita concorrência e são diferentes realmente. A nível de eficiência, o que é que o Francisco interpreta que conseguiram mesmo inovar? É assim, nós conseguimos desenvolver um controlador que está no início do seu ciclo de vida, ao invés da maioria dos controladores que existem no mercado que estão em fins de ciclo de vida. O que é que isto significa? Significa que um programador de rega atualmente não tem mais capacidade de evolução normal, portanto faz aquilo que faz e daqui a 10 anos há de fazer o mesmo e daqui a 20 há de fazer o mesmo e faz pouco, ou seja, não tem capacidade de ir à internet saber como é que está o tempo, não tem capacidade de utilizar inteligência artificial, não tem memória, não tem capacidade de tomar decisões de se existem rupturas ou anomalias na rede, no fundo não tem capacidade nem de se relacionar com as suas externalidades, nem de memorizar e nem processar a informação. E o nosso controlador é um controlador completamente diferente, portanto, no fundo nós temos lá um computador em vez de um controlador, quase que é tirado lá um relógio da Casio para meter lá um telemóvel. Certo. E nós temos capacidade dentro da máquina de integrar memória, temos uma capacidade de memória brutal, temos uma capacidade de integrar modelos de inteligência artificial, temos capacidades de olhar para a internet e para toda a informação que está disponível em fontes externas e temos possibilidade de criar modelos para tomar a decisão baseada em todos esses fenómenos. E, portanto, nós ainda não explorámos nem 10% das capacidades do controlador que agora está fiável e conseguimos pô-lo em campo, mas pronto, e portanto temos aqui um ciclo de vida longo pela frente, esperamos nós, não é? Oxalá a tesouraria nos deixe fazê-lo. Certo, o investimento é brutal. E a cabeça é um turbilhão de ideias a querer implementar e são passos de caracol, não é? Sim. Pronto, muito bem. Eu não sei se tem mais alguma coisa que gostaria de falar, Francisco. Não. Pronto, eu agradeço imenso o seu tempo. Foi impecável, Francisco. Desejo-lhe todas as felicidades possíveis. Merece. E parabéns pela vossa ideia. É uma ideia 5 estrelas. Parabéns. Muito obrigado pelo seu tempo, Francisco. Tudo bom? Obrigado e uma boa tarde, Francisco. Com licença. Obrigado.